esposa do ministro do Supremo Alexandre de Moraes certamente será sancionada com a Lei Magnitsky já na semana que vem. É a promessa do presidente Donald Trump, que é o mesmo que acaba de convocar também para a semana que vem, vejam só que coincidência, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo para duas importantes reuniões que vão ocorrer nas próximas quarta e quinta-feira. E detalhe, Trump deixou muito claro que nesta reunião tudo que for importante e de necessária atualização sobre a atual situação do Xandão, da situação política e econômica do Brasil será tratada e possivelmente sobre o tarifaço do Donald Trump, que parece que vai ser ainda mais grosso. Meus amigos, tem muita militância da Globo que neste exato momento tá chorando debaixo da cama. Você se lembra, né? Há poucos meses atrás, a tradicional imprensa brasileira debochava de Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele não passava de um fritador de hambúrguer americano e que estava sonhando em ser embaixador e tentar ter alguma influência com a família do presidente americano na época, Donald Trump, lá em meados de 2019, 2020, né? Bom, o tempo passou e o mesmo Eduardo Bolsonaro está devidamente convocado para... Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram chamados pelo governo dos Estados Unidos para mais uma rodada de reuniões presenciais em Washington, com autoridades e auxiliares de Donald Trump. Os encontros estão marcados para quarta e quinta-feira da semana que vem. E qual que é o assunto? Eles foram chamados para atualizar a situação política, a situação jurídica aqui do Brasil. Os dois, vale lembrar, não estão participando diretamente da discussão sobre o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros. Mas pode ser que esse assunto entre também em pauta. E pelo que me parece, será discutida novas tarifas para o Brasil. Até porque, para Donald Trump, não está nada devidamente resolvido depois que o presidente Jair Bolsonaro foi colocado atrás das grades dentro de sua casa. Donald Trump deixou muito claro que a liberdade de expressão, livre manifestação no nosso país, em especial a liberdade do presidente Jair Bolsonaro, é algo muito caro a ele. Que é preciso que Bolsonaro responda dentro do devido processo legal, que as instituições brasileiras respeitem a decisão do povo brasileiro. E Donald Trump ainda deixou também muito claro que a esposa do ministro Alexandre de Moraes certamente será atingida pela Lei Magnitsky. Autoridades do governo de Donald Trump estão fazendo um levantamento de uma série de documentos da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu estou falando de Viviane Barsi, porque o governo americano quer deixar tudo pronto para, se Donald Trump decidir, aplicar a Lei Magnitsky pessoalmente contra ela. Claro, a palavra final ainda tem que passar, né, pela avaliação final de Marco Rubio, também claro, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já está sofrendo a sanção, já está sendo aplicada sobre ele a Lei Magnitsky. E agora, vai também, vou chamar o Pedro Venceslau para conversar com a gente, agora eles estão estudando, levantando, preparando uma documentação, caso decidam aplicar contra a esposa de Alexandre de Moraes. Não especificamente por conta do trabalho dela, mas, claro, uma maneira de atingir, né, uma maneira ali de retalhar, aumentar a retaliação sobre Alexandre de Moraes. Viram só? É Xandão sancionado, a sua esposa, outros ministros do Supremo e, pelo que contam, outros 7 também podem tomar a Lei Magnitsky. Consequentemente, a tradicional imprensa brasileira vai começar a largar a mão de toda essa turma especial do Xandão. Imagine você fazendo isso aqui no dia, multiplicado por 7 dias, portanto, em uma semana fazendo isso, e multiplicado por 4 semanas fazendo isso aqui no final de um mês. Ou seja, 8.400. Saiba que é exatamente isso que eu estou pronto para te ensinar, utilizando a ferramenta mais poderosa da internet, chamada inteligência artificial. As IAs vieram para ficar e eu estou pronto para te ensinar um método que eu mesmo desenvolvi e já estou fazendo com que centenas de milhares de pessoas daqui do meu canal tenham uma nova realidade financeira. Para você saber todos os detalhes, saiba que é muito simples. Eu peço para que você fique até o finalzinho deste vídeo, pois é lá no final deste vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes. É uma oportunidade séria, super em alta no mercado de trabalho, onde você vai vir trabalhar comigo aqui no meu gabinete
gabinete. E eu, Felipe Lintz, o seu vereador, vou ajudar você a mudar a sua vida a partir de hoje. Então não se esqueçam, lá no finalzinho deste vídeo, eu vou te ensinar como que você vai chegar nestes resultados. Até o UOL, sim, o UOL resolveu falar isso aqui. Alexandre de Moraes deve sofrer um impeachment depois da divulgação dos áudios dos seus auxiliares pelo jornal Folha de São Paulo. Ouvimos juristas aqui no All News. O professor Walter Mairovich diz que sim. Passou do limite. Ele entra no campo, atenção, do abuso de poder. Estrutura sendo usada para fim não previsto em lei, tem aí uma ilegalidade. Mas vamos centrar isso no Moraes, não vamos estender isso para legalidade de eleições, não. O que ele fez, e se foi abusivo, evidentemente tem consequências. Poderá uma das consequências, evidentemente, ser o impeachment. Mas não é só o UOL que tem mudado sua postura. A Globo, através do Jornal Nacional, mudou completamente a forma de abordar tudo o que acontece em relação à democracia no nosso país. Eles dando destaque de mais de 2 minutos. Olha só que milagre! E uma baita reportagem, preciso admitir, muito bem feita, detalhada, explicando para o povo brasileiro as mensagens vazadas do gabinete do Alexandre de Moraes. Uma reportagem publicada hoje à tarde pela Folha de São Paulo afirma que o gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes, usou mensagens de forma não oficial para ordenar que a Justiça Eleitoral produzisse relatórios sobre a atuação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Documentos que, depois, embasaram decisões do ministro no inquérito das fake news no Supremo. O jornal teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes entre agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, e maio de 2023. Segundo a reportagem, o TSE foi usado como braço investigativo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes na produção de relatórios para embasar decisões contra bolsonaristas. O jornal afirma que as mensagens revelam um fluxo fora do rito envolvendo 2 tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para abastecer um inquérito de outro tribunal, o STF. O maior volume de mensagens com pedidos informais envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira, assessor mais próximo de Moraes no STF, e Eduardo Talhaferro, um perito criminal que à época chefiava a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. O jornal afirma que obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Os bolsonaristas sobre quem Moraes pediu relatórios tinham postado ataques à lisura da eleição e a ministros do STF, além de incitar militares contra o resultado das urnas. A reportagem cita 2 pedidos de monitoramento e produção de relatórios sobre postagens do jornalista Rodrigo Constantino, apoiador de Jair Bolsonaro. Um deles em 28 de dezembro de 2022. Segundo a Folha, o juiz auxiliar do gabinete de Moraes no STF pergunta a Talhaferro, do TSE, se ele pode falar. Posso sim. É por acaso do Constantino? Segundo a reportagem, os 2 iniciam uma conversa sobre um pedido de Moraes para fazer relatórios a partir de publicações das redes de Constantino e do também bolsonarista Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, o último da ditadura militar. Na época, o ministro Alexandre de Moraes mandou derrubar os perfis dos 2 apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. Ordenou a quebra de sigilo bancário e cancelou os passaportes. Moraes alegou que eles postaram discurso de ódio e atos antidemocráticos. De acordo com a reportagem, depois de Talhaferro, do TSE, encaminhar uma primeira versão do relatório sobre Constantino, Ayrton Vieira, do STF, manda prints de postagens do jornalista e cobra a alteração de documento para a inclusão de mais manifestações. Quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo: vocês querem que eu faça o laudo? Ele está assim, ele cismou com isso aí. Como ele está esses dias sem sessão,
ele está com tempo para ficar procurando. Numa outra mensagem, segundo o jornal, Talhaferro manifesta preocupação com o envio dos relatórios do TSE a pedido de Ayrton Vieira e sugere a criação de um e-mail que enviasse uma denúncia ao Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes declarou que nos inquéritos das fake news e das milícias digitais fez diversas determinações, requerimentos e solicitações a inúmeros órgãos nos termos regimentais, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral. A nota afirma que o TSE, no exercício de poder de polícia, tem competência para realizar relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discursos de ódio eleitoral, tentativa de golpe de Estado e atentado à democracia e às instituições. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirma que os relatórios descreviam de maneira objetiva postagens ilícitas nas redes sociais por estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. Que vários desses relatórios foram juntados nessas investigações e em outras conexas e enviados à Polícia Federal para continuidade das diligências, sempre com a ciência da Procuradoria-Geral da República. A nota afirma ainda que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. O juiz Ayrton Vieira não se manifestou sobre a reportagem. Eduardo Talhaferro declarou ao jornal Folha de São Paulo que cumpria todas as ordens que lhe eram dadas e não se recorda de ter cometido qualquer ilegalidade. Quanta mudança de postura? Será que existe um motivo magnífico para isso? A grande verdade é que a Globo recentemente demitiu um trio que sempre endossou narrativas contra Jair Bolsonaro. Primeiro foi Eliane Cantanhede. Depois, de maneira surpreendente, Daniela Lima, a mesma que disse que com Lula eleito lá em 2022, você se lembra daquele vídeo histórico que virou meme, né? Você vai comer picanha, aeroporto vai virar rodoviária. Pois é. Aí tivemos também a demissão de um analista de política da emissora, que já pediu diversas vezes lá na Globo, né? Chegou a pedir que Bolsonaro ficasse atrás das grades, o chamando de antidemocrático e de golpista. Aí a gente vê o UOL dando destaque a tudo que foi vazado do Xandão e ainda dando espaço para um jurista defendendo o impeachment dele. Meus amigos, é aquela frase que o presidente Jair Bolsonaro sempre disse em seus discursos. Ah, se vocês soubessem a força que nós temos. Hora de eu te explicar esta conta aqui. 300 é o que você pode fazer num único dia, vezes 7, portanto em uma semana dá isso aqui. Agora se a gente multiplicar vezes 4 semanas, nós estamos falando de mais de 8 mil. E detalhe, tudo que eu falo aqui eu provo, até porque eu, Felipe Lintz, o seu vereador, não vou colocar o meu mandato em risco para te oferecer algo que efetivamente não pode funcionar. Tanto é verdade que eu trouxe o depoimento do Henrique, seguidor daqui do meu canal, que entendeu essa conta que eu fiz aqui pra ele e agora não quer parar mais. Olha só. Seu método, fiz aqui todas as aulas e eu quero mostrar o que tem de mais importante, que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado, todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Ou seja, isso aqui não se trata de golpe, joguinho ou qualquer outra armadilha que você já deve ter visto por aí na internet. Estou falando de números reais, de pessoas reais que estão utilizando a ferramenta mais poderosa da internet, que é a inteligência artificial, usando apenas o próprio computador ou celular conectado na internet para fazer estes números que eu estou te mostrando aqui. Então, para você começar hoje mesmo, saiba que é muito fácil. Você vai parar tudo que está fazendo e vai clicar agora mesmo no link que eu deixei no primeiro comentário que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário fixado também logo aqui abaixo. Imediatamente você vai ser levado para uma outra página onde eu vou te explicar todos os detalhes. E assim você vai começar a mudar a realidade financeira sua e de toda a sua família. E detalhe, estou falando de um método muito simples que não importa se você tem habilidade com a internet, não interessa se você tem 30, 40, 50, 60 anos ou até mais, pois é um método muito simples onde você vai precisar apenas copiar e colar o que eu vou te mostrar. Apenas com seu celular ou computador conectado na internet, repito, estes números que estão aqui,
por dia, por semana e por mês podem ser a realidade. Então não perca tempo, clique agora mesmo neste link que tá logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado logo aqui abaixo. Tô te esperando.